E os conselheiros do Esporte Clube Corinthians Paulista definiram Osmar Stabile como presidente até o final de 2026. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E agora é oficial, o Osmar Stabile é o novo presidente do Corinthians até o final da temporada que vem. Desde o dia 27 de maio, o Osmar Stabile está no cargo de presidente do Corinthians de forma interina. Lembrando que tudo isso aconteceu após o afastamento do Augusto Melo, Augusto que venceu a eleição que aconteceu em novembro de 2023 contra o candidato André Luiz. Ele tinha o Osmar Stabile como primeiro vice e o Armando Mendonça como o segundo vice. Aí aconteceram todos aqueles detalhes envolvendo vai de bet, indiciamento, e aí o Augusto acabou se tornando réu. Vieram as votações do Conselho Deliberativo, Augusto foi afastado no dia 26 de maio e o Stabile assumiu de forma oficial interinamente a partir do dia 27. Depois que o Augusto foi afastado pelo Conselho Deliberativo, aí restava a Assembleia dos Associados, para que os associados decidissem se o Augusto retornava ao cargo ou se o Augusto seria afastado de vez, destituído do cargo. E foi o que aconteceu. No dia 9 de agosto, nós tivemos a Assembleia dos Associados, que aconteceu no Parque São Jorge, num sábado, começando às 9 da manhã e terminando às 17 horas. E uma maioria gigantesca dos associados, que da mesma forma que escolheram o Augusto para ser presidente em novembro de 23, a maioria dos associados acabaram decidindo pela saída do Augusto. Foram pouco mais de 1.400 votos para a destituição, a favor da destituição, e pouco mais de 600 votos a favor da permanência, do retorno imediato do Augusto Melo. Então, com a saída confirmada do Augusto Melo, aí vinha as eleições, vinha a eleição, aliás, uma eleição de forma indireta, que foi marcada pelo Conselho Deliberativo para a segunda-feira, dia 25 de agosto. Candidatos: o Osmar Stabile, que, como eu disse, já estava de forma interina no cargo desde o dia 27 de maio. Antônio Roque Cittadini, uma figura política muito conhecida, foi vice-presidente na era Alberto do Alibe de 2001 até 2004. E o André Castro, candidato que surgiu de forma surpreendente, falando sobre o investimento bilionário que poderia chegar até em US$ 1 bilhão, mais de 5 bilhões de reais para o Corinthians. Os três concorreram. Volto a dizer, foi uma eleição indireta, sem a participação dos associados. Esse mandato se chamará, um apelido do mandato, famoso mandato tampão, até o final do ano que vem. Então, a maioria dos conselheiros, como eu disse, uma eleição indireta, somente os conselheiros votaram e a maioria dos conselheiros escolheram o Osmar Stabile. O Osmar, então, já está definido, será o presidente do Corinthians até o final do ano que vem. Vale lembrar que teremos alguns meses sem, pelo menos, as questões de eleições de uma forma mais forte, mas a partir do ano que vem, tudo vai começar a ser remontado novamente, chapas e tudo mais, porque o ano que vem será ano eleitoral. Então, estamos falando de um Corinthians que está com o presidente de forma interina há praticamente 3 meses, faltando aí poucas horas para o Osmar, que ele iria completar 3 meses de forma interina,
mas agora com a escolha dos conselheiros, a maioria dos conselheiros optando por ele, agora está confirmado, ele será o presidente do Corinthians até o final do ano que vem. Então, o ano que vem teremos eleições novamente o Corinthians passará por eleições, aí no caso será a eleição envolvendo sócios e tudo mais, aí para se definir os 200 conselheiros trienais e o novo presidente do outro triênio, que vai começar em 2027, mas até o ano que vem está definido o Osmar Stabile. Há quem diga que a partir de agora, com a efetivação dele no cargo, com a confirmação que ele é o presidente, ele fará muitas mudanças, principalmente no departamento de futebol. Há quem garanta que o Fabinho Soldado está totalmente arriscado sob os comandos do Osmar Stabile, mas isso aí nós vamos acompanhar com o passar dos dias, com o passar das horas, para vermos se realmente ele fará tantas mudanças. Há quem garanta que os dias do Fabinho Soldado, por exemplo, estão contados dentro do timão. Então, tudo definido, tudo resolvido. Osmar Stabile é o presidente do Corinthians até o final do ano que vem. A minha opinião quanto ao Osmar Stabile ser o presidente do Corinthians até o final do ano que vem é a seguinte. Bom, primeiramente estamos falando de um presidente que foi eleito junto com o Augusto Melo. Ele era vice-presidente, era o primeiro vice do Augusto Melo e o Armando Mendonça era o segundo vice. Agora o Stabile é o presidente e o Armando é o primeiro vice. É um Corinthians que, desde que o Augusto assumiu, estamos acompanhando toda essa briga política. Agora, com o Osmar vencendo essa eleição indireta, acredita-se que o Corinthians terá alguns dias de paz em relação à questão política. Os conselheiros que afastaram o Augusto no dia 26 de maio e colocaram o Stabile de forma interina, e agora os mesmos conselheiros colocaram o Stabile como presidente até o final do ano que vem. Analisando no contexto geral sobre tudo o que aconteceu em relação aos outros candidatos, ao meu ponto de vista, o Antônio Roque Cittadini demonstrou estar totalmente por fora das questões políticas atuais, da política atual, de tudo que acontece atualmente. Por exemplo, ele concedeu entrevistas e foi questionado sobre ingressos, fiel torcedor. Ele falou que não existirá mais ingressos físicos e isso não existe já há muito tempo. Ele foi questionado sobre o transfer ban, que é a punição que o Corinthians, pelo menos até o momento que eu gravei esse vídeo, ainda segue, impedido de registrar novos jogadores. Ele falou que iria mudar o Profut, então foi uma resposta sem total conhecimento em relação a uma dívida com uma entidade, no caso a FIFA, e dívida relacionada ao governo. Então não demonstrou estar atualizado. Não estou aqui dizendo que o Cittadini não teria condições de administrar o Corinthians. Enfim, estou na verdade falando que o Cittadini tem que se atualizar. Para vocês terem uma ideia, eu gostava muito do Cittadini quando eu era criança, para vocês terem uma noção. A questão do André, para mim, o sonho do corintiano, um Corinthians bilionário, um Corinthians com muito dinheiro em caixa e um Corinthians fortalecido nas questões financeiras. Mas o André Castro, eu já havia avisado vocês que ele não tinha condições de ganhar pelo fato dos acordos que já haviam sido feitos pelo Osmar. Então o André fica a esperança que ele continue trabalhando, que ele continue lutando para realmente provar que esse dinheiro vai chegar aos cofres do Corinthians, porque o ano que vem tem eleição. Então, para mim, a questão do Osmar ter continuado é até, digamos assim, estranha, porque quando Augusto caiu toda a diretoria, menos o primeiro vice e o segundo vice. Eu acho isso um tanto quanto, no mínimo, estranho, volto a dizer a vocês. Se vocês me perguntarem sobre o Osmar Stabile,
eu, no lado pessoal, já que estou falando da opinião, fica até difícil fazer uma análise que não seja assim tão pessoal, pelo fato de quando o Osmar entrou, ele pediu a minha saída, mas absolutamente que eu vou torcer e vou torcer e muito para que ele faça um grande mandato nesses pouco mais aí de um ano que ele terá, que ele faça um grande trabalho, que ele coloque o Corinthians nos eixos, porque nós temos que pensar no Corinthians, independentemente de qualquer coisa, primeiro lugar é o Corinthians é muito maior do que qualquer dirigente, ou seja lá o que for. Então, Osmar venceu e agora vamos torcer para que dê tudo certo. No caso, esse mandato dele, e claro que vamos estar acompanhando, já que ele fará mudanças, vamos ficar acompanhando se pessoas do passado não vão voltar para o clube e tudo mais, principalmente ligados a alguns grupos que sabemos que não tem mais condições de estarem no clube. Enfim, Osmar Stabile venceu, já era esperado, eu já havia falado para vocês, e é como eu disse, vamos torcer para que dê tudo certo para o nosso Corinthians. Então, era isso, a informação que o Stabile venceu a eleição, o resultado da votação, das votações, aliás, acabaram de sair, e já estou trazendo para vocês aqui rapidamente. Agora é com vocês, comentem, coloquem aí nos comentários as opiniões de vocês. O que vocês acharam? Gostaram do Stabile ter ganho, do Stabile ser o presidente até o final do ano que vem? Ou de repente alguém de vocês aí queriam Cittadini ou de repente o André Castro? Coloquem aí nos comentários as opiniões de vocês e também deixem um like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!